Sejam bem-vindos ao nosso episódio número 20 e o nosso tema de hoje é disciplina também é espiritualidade. E o texto bíblico está em 1 Coríntios 14, no versículo 40, que diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Você quer conhecer um reino mais organizado do que o reino de Deus? Um reino construído sobre pilares e pilares muito bem estabelecidos de ordem. O nosso Deus é um Deus tão zeloso pelos mínimos detalhes que quando nós olhamos a criação, nós conseguimos contemplar a ordem e a decência de todas as coisas. Imagina só se Deus tivesse criado os animais marinhos sem criar o mar. Deus criou todas as coisas para cada lugar específico. E o mais interessante de tudo isso, que Deus também criou hierarquia. E as hierarquias, elas são também explícitas na natureza. É algo simples. E isso não significa que um é maior do que o outro, um é mais poderoso do que o outro. Quem estima isso somos nós, seres humanos, porque no reino de Deus não existe uma pessoa, por exemplo, que é maior e outra menor. O reino de Deus é organizado, não na capacidade espiritual que as pessoas têm, mas apenas para uma questão de organização que Deus determinou. E com isso, Deus também estabelece princípios de honra, que é uma pessoa honra o seu superior. E pouco se fala a respeito de princípio de honra nos dias atuais. As pessoas olham umas para as outras e veem uma pessoa, por exemplo, mais experiente, com mais tempo de vida de devoção a Deus, e elas desconsideram isso. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você no meio desse devocional. Quem são os idosos cristãos que você tem honrado? Quem são as pessoas que experimentaram primeiro de Deus e que você tem parado para ouvir, para dar os seus ouvidos, para dar atenção para essas pessoas? E às vezes essas pessoas não vão ser idosos na idade, mas elas vão ter muitos anos de cristianismo e uma vida que evidencia o evangelho, uma vida que evidencia com fatos, com frutos de que ela carrega a presença do Senhor. Eu tenho percebido que os nossos idosos, e aqui bem entre aspas esses idosos, porque às vezes essas pessoas vão ser jovens, mas com muita experiência no cristianismo, sendo desonrados, sendo desapercebidos, nem notados e colocados também em xeque a posição que eles exercem. Mas eu também não posso deixar de dizer que a cultura brasileira é uma cultura que tem cada dia minimizado a honra. As pessoas não mais param e pedem bênção para os mais velhos. As pessoas não mais param e dão lugar para as pessoas. As pessoas não estão mais atentas com o princípio de honra. Você consegue me entender aonde eu estou querendo chegar? Agora, quando nós olhamos, por exemplo, para a cultura dos japoneses, eles honram as pessoas que carregam mais experiência do que elas. E por isso, são gerações gigantescas com uma cultura muito bem determinada e uma cultura também que vai passando de um para o outro, entendendo a ordem e a decência de todas as coisas. Tá vendo só? É um princípio bíblico aplicado em uma nação. Mas eu quero dizer para você que nós podemos mudar isso. Eu posso mudar isso. Você pode mudar isso. Você pode hoje mesmo honrar uma pessoa que você vê autoridade espiritual. Você vê autoridade natural. Você pode mandar uma mensagem agradecendo por tantas vezes essa pessoa ter honrado você. Honre e você também vai ser honrado. São princípios estabelecidos. O que você faz, você vai receber. Nós cristãos fomos chamados à organização, à decência e à ordem. Deus nos chamou para isso e nós não podemos ser moldados pela cultura que nós estamos. A cultura dos céus é uma cultura totalmente diferente da cultura da terra. E nós, cristãos, precisamos nos posicionar para redimir a cultura. E isso tudo pode começar por você. Organize os seus horários, organize as suas prioridades.
Mantenha os seus hábitos e, mais do que tudo isso, não se esqueça de trazer isso para a sua rotina diária e honrando as pessoas que estão ao seu redor. E o meu conselho para você hoje é: propósito sem disciplina, sem ordem e sem honra não serve para nada. É necessário cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Ela é o nosso manual e nós precisamos estabelecer ela como um critério de fé e prática nas nossas vidas em todos os âmbitos. E para o nosso tempo de reflexão, eu quero deixar uma pergunta para você. Quais hábitos precisam ser ajustados na sua rotina? Anote aí com seu bloco de notas, com seu papel e sua caneta, e que o Espírito Santo te conduza em tudo que você for fazer. Eu encerro por aqui e até o nosso próximo episódio, se o Senhor nos permitir.